economia do Japão está colapsando. Isso pode quebrar várias economias do planeta, inclusive a economia do país mais poderoso do mundo, os Estados Unidos. Tudo começou no final de 2025, quando algo sem precedentes aconteceu no mercado financeiro japonês. Os títulos do governo japonês de 40 anos atingiram 3,7% de juros, a máxima histórica desde que esses papéis começaram a ser emitidos. Naquele exato momento, em questão de segundos, os juros americanos dispararam. O Bitcoin começou um ciclo de queda absurdo e afundou de $120 mil para menos de 90 mil. Wall Street entrou num pânico total e generalizado. Tudo isso por único e simples motivo. O Japão é o país mais endividado do mundo. Eles devem 260% do PIB, 2,5 vezes tudo que a economia inteira do país produz num único ano. Pra você ter noção, os Estados Unidos, que todo mundo critica por estar endividado, tem uma dívida de 125% do PIB, metade do Japão. A Grécia, que quase destruiu a economia da Europa inteira em 2011 e precisou de múltiplos resgates, no auge da crise tinha uma dívida de 190% do PIB, no auge. E o Brasil tem uma dívida de 90% do PIB e tá todo mundo assustado. A Argentina tem 75% e o Japão tá com uns 260%, uma situação extremamente grave. Esse autoendividamento pode devastar completamente a economia dos Estados Unidos e do mundo todo. Mas, antes de eu te explicar exatamente o que está acontecendo com o Japão e como isso pode desencadear uma grande crise financeira, eu preciso que você faça uma coisa pra mim. Deixa o like aqui no vídeo, se inscreve no canal. Poxa, isso aqui é importante pra caramba pro YouTube entender que você quer receber mais vídeos como esse, além de premiar de alguma forma os nossos colaboradores e todo o time por fazer um vídeo tão bacana como esse que você vai assistir. Então clica aí embaixo e é isso aí. E bom, agora você deve estar se perguntando: beleza, Thiago, mas como que essa história toda do endividamento do Japão pode quebrar a economia do mundo inteiro? E o que esses 3,7% de juros tem a ver com tudo isso? E deixa eu te explicar de uma forma ultra simples. Quando o governo precisa de dinheiro, ele vai emitir título. Pensa nesses títulos como se fosse um empréstimo que o governo tá pegando. Funciona assim: o governo diz, eu preciso de R$1 bilhão, então eu vou emitir títulos prometendo pagar R$1 bilhão mais juros daqui a 10 anos, ou 20 anos, ou 30 anos. Os investidores vão comprar esses títulos e o governo vai usar esse dinheiro para pagar contas, para construir estrada, para pagar funcionário público, enfim, para fazer a sociedade funcionar. Só que cada um desses títulos tem um prazo de vencimento. Quando o prazo acaba, o governo precisa devolver o dinheiro que pegou emprestado, acrescido de uns juros. Aí basta você olhar para os títulos do Tesouro Direto, você está emprestando o dinheiro ali para o governo, em troca ele vai te devolver esse dinheiro com juros. Agora imagina que você é o governo do Japão, você emitiu um título há 10 anos, prometendo pagar juros de 0,5% ao ano, e naquela época era quase de graça, então, você pegar dinheiro emprestado com o Japão. Esse título, ele tá para vencer agora, e o governo do Japão precisa pagar de volta os credores. Só que o governo não tem o dinheiro. Então o que ele faz? O governo do Japão emite um novo título para pagar o título antigo. É como eu pegar um empréstimo novo para pagar um empréstimo velho. Só que agora os juros não são mais de 0,5%, eles são de 3,7%. Isso significa que o Japão vai pagar 7 vezes mais caro para pegar o mesmo valor emprestado. E deixa eu colocar isso em números concretos, pra você entender o tamanho do problema. O Japão, ele tem uma dívida de aproximadamente 1,1 quatrilhão de ienes, que é cerca de 8 trilhões de dólares. Quando os juros estavam em 0,5%, o governo japonês pagava cerca de 13 trilhões de ienes por ano só de juros para os credores. Isso já representava 24% de todo o orçamento do governo. Só que agora, com os juros subindo para 3,7%, como a gente viu nos títulos de 40 anos, o Japão precisa pagar cerca de 40 trilhões de ienes a mais em pagamento de juros todo ano. E pra vocês terem uma ideia, o orçamento de defesa inteiro do Japão é de 8 trilhões de ienes. Então o aumento no pagamento de juros da dívida seria 5 vezes maior que todo o orçamento militar do país. E de onde que viria esse dinheiro para pagar os juros da dívida do Japão? 3 opções. Opção 1, cortar gastos drasticamente. Isso significa cortar dinheiro de saúde, educação, infraestrutura, aposentadoria, mas nenhum político quer fazer isso porque é impopular. Opção 2, aumentar impostos, mas o Japão já tem uma carga tributária altíssima e aumentar mais vai sufocar ainda mais a economia, que já está estagnada há 30 anos. E opção 3, pegar ainda mais dívida emprestada. É basicamente usar o cartão de crédito para pagar a fatura do cartão de crédito. E aí você não está resolvendo o problema, você está só empurrando ele para frente e tornando ele maior. E exatamente
exatamente isso que o mercado acredita que vai acontecer. Quando os juros dos títulos japoneses sobem para 3,7%, o mercado está dizendo: a gente não acredita mais que o governo japonês consegue pagar essa dívida. É um risco muito grande emprestar dinheiro para eles. Então, a gente só vai emprestar se a gente receber juros muito mais altos como compensação pelo risco. É como se você fosse pegar um dinheiro emprestado no banco, só que seu nome está negativado. Aí você tem várias dívidas atrasadas, o banco olha e diz: até empresto para você, mas ao invés de cobrar 5% ao mês, eu vou cobrar 15%, porque o risco de você não pagar é gigantesco. E quando isso acontece com um país, especialmente um do tamanho do Japão, que é a quarta maior economia do mundo, ficando atrás só dos Estados Unidos, China e Alemanha, as consequências são catastróficas. Até porque o Japão é o maior detentor estrangeiro da dívida americana. Eles têm 1,2 trilhão de dólares em títulos do governo dos Estados Unidos. Isso significa que durante décadas, quando o governo americano precisava de dinheiro emprestado, o Japão foi o principal credor. Eles compravam os títulos americanos e eles financiaram todo o crescimento dos últimos 50 anos dos Estados Unidos. Só que se agora o Japão está com um problema, se os juros no Japão estão subindo, se fica mais atraente para os investidores japoneses manterem o dinheiro em casa ao invés de emprestar para os Estados Unidos, quem vai comprar a dívida americana? Se tem menos gente querendo comprar títulos americanos, o que acontece? Os juros americanos também precisam subir para atrair compradores. Pensa comigo, é como se você tivesse duas lojas lado a lado vendendo o mesmo produto. Se a loja A começa a oferecer preços melhores, os clientes vão para lá. Então a loja B é obrigada a melhorar os preços para não perder todos os clientes. E com o país funciona praticamente da mesma forma. Se o Japão está oferecendo juros de 3,7% nos títulos deles, por que o investidor japonês vai emprestar dinheiro para os Estados Unidos a 4%? A diferença não compensa, muitas vezes, o risco de ter o dinheiro do outro lado do mundo. Sem falar que a inflação do dólar é historicamente maior que a inflação do iene japonês. Então, se a taxa de juros do Japão sobe, os Estados Unidos são forçados a subir os juros também. E aí começa o efeito dominó que contamina o mundo inteiro. O Japão sobe, os Estados Unidos sobe e todos os outros países do mundo também precisam subir, inclusive o nosso, o Brasil. E foi por isso que, conforme os títulos japoneses subiam até 3,7%, os juros nos Estados Unidos também começaram a subir. O primeiro-ministro do Japão admitiu publicamente que a situação fiscal por lá é pior do que a da Grécia durante a crise de 2011, quando eles quase quebraram a Europa inteira. E era a Grécia. Quando um primeiro-ministro admite isso, você sabe que a situação tá ruim, realmente ruim. Mas pra você entender como que a gente chegou nessa situação toda complexa que a gente tá vivendo, a gente precisa voltar algumas décadas no tempo. Mais especificamente pro dia 29 de dezembro de 1989. Naquele dia, o índice Nikkei, que é a bolsa de valores japonesa, atingiu o pico histórico, 38.915 pontos. Naquela época, o Japão era a segunda maior economia do mundo e estava prestes a se tornar a primeira. Tóquio era o centro financeiro mais poderoso do planeta. As empresas japonesas, Sony, Toyota, Honda, Mitsubishi, elas estavam dominando os mercados consumidores do mundo todo. Das 10 maiores empresas do mundo, por valor de mercado, 8 eram japonesas. A economia do Japão representava cerca de 10% de toda a economia mundial. O PIB per capita do Japão era 10% maior que o dos Estados Unidos e o mercado imobiliário japonês estava numa bolha tão absurda que o terreno do Palácio Imperial de Tóquio, só o terreno, valia mais do que todo o mercado imobiliário do estado da Califórnia. Pensa na loucura disso. O único terreno em Tóquio valia mais do que todas as casas, os prédios, os imóveis da Califórnia inteiros somados. As empresas japonesas estavam comprando tudo nos Estados Unidos. A Sony comprou a Columbia Pictures por 3,4 bilhões de dólares. A Mitsubishi comprou o Rockefeller Center, que é um ícone americano no coração de Manhattan, por 1,4 bilhão de dólares. Tinha até filme de Hollywood na época, como Blade Runner, imaginando um futuro onde o Japão dominaria o mundo. Parecia que nada poderia parar o Japão, né? As pessoas realmente acreditavam que em questão de anos, o Japão ultrapassaria os Estados Unidos e se tornaria a maior economia do planeta. Até que em 1990, tudo desmoronou. E em 89, a Nikkei, que é a bolsa do Japão, estava nas máximas. Um ano depois, o mercado de ações caiu 38%. Então, aqui, trilhões de dólares evaporaram do mercado. Mas pior do que a queda na bolsa foi a queda no mercado imobiliário. Os preços dos imóveis residenciais caíram mais 50% entre 1990 e 2000 e os preços de imóveis comerciais caíram 85%. Aquele terreno do Palácio Imperial, que valia mais que toda a Califórnia, perdeu mais de 90% do valor. Pessoas que tinham comprado casas ou apartamentos no auge da bolha, de repente, deviam mais do que as suas propriedades valiam. Empresas que tinham se alavancado para comprar imóveis e ações se viram com dívidas gigantescas e ativos que não valiam nada. Os bancos ficaram com trilhões de ienes em empréstimos que nunca seriam pagos de volta. E a economia japonesa entrou num período que ficou conhecido como a década perdida. E desde então, o Japão simplesmente não cresceu. São 30 anos de uma economia
economia que ficou praticamente estagnada. Só para vocês terem uma ideia dessa estagnação, o PIB do Japão em 95 era de cerca de 5,5 trilhões de dólares. Já o PIB do Japão hoje, em 2025, é de 4,2 trilhões de dólares.